Fala pessoal, professor Cleiton novamente do canal Não Confunda, chegando para a terceira e última parte do vídeo sobre o primeiro reinado. Nesse vídeo conclusivo nós vamos conversar um pouco a respeito da Confederação do Equador e da decadência do fim do período de Dom Pedro I. Se você já assistiu as duas primeiras partes, dá o like pra gente. Se você não assistiu, assiste as duas primeiras partes e chega junto. Roda a vinheta. E aí a gente chega também nesse aspecto político da crise do primeiro reinado. Você vai perceber alguns pontos dessa crise do primeiro reinado. Primeiro, as dificuldades financeiras pelas quais o Brasil estava passando. Queda nas exportações. Lembrem-se, qual era o principal produto do Brasil nessa época? Não era o café ainda. O café ainda não tinha bombado. Então o principal produto da época ainda era a cana-de-açúcar, que estava decaindo. Cada vez mais, e com a Confederação do Equador, mais ainda a cana-de-açúcar estava caindo. Falta de um produto significativo, né, porque o açúcar já não estava, e as despesas militares. Né? Então isso era um fator que desgastava por demais o imperador. Né? O imperador ele se desgastava bastante com isso. E um outro fato interessante era a questão do autoritarismo dele. Né? Ele, de modo algum, tentou negociar com grupos brasileiros, ou com portugueses, ou com comerciantes, ou com latifundiários. Muitas vezes, pelo contrário, ele se impunha como autoridade. Lembrando o poder absolutista, que já não estava mais em moda, né? Que realmente os ventos liberais já estavam no Brasil, e essas elites que existiam no Brasil, elas queriam para si mesmo poder, ou alguém que negociasse com eles. Então vai se desgastar muito Dom Pedro I por causa disso. Então a imprensa vai cair muito pesado. A gente acha hoje que a imprensa às vezes é injusta ou justa com algum político, né? Porque a imprensa tem esse papel, mas naquela época a imprensa era muito voraz em cima de Dom Pedro I, né? Os jornais da época realmente eles criticavam bastante. O próprio Dom Pedro I às vezes se defendia escrevendo anonimamente nos jornais, mas de pouco valia, né? Porque realmente o clima político para Dom Pedro I estava muito severo. A questão sucessória em 1826 vai ser um fator muito importante para essa decadência dele. Que questão sucessória? Dom João falece em 1826. Natural, o herdeiro natural por legitimidade. Quem era o herdeiro natural de Dom João? Dom Pedro I. Só que na Constituição do Brasil tinha um artigo que ele não podia assumir 2 países. Então o que é que ele fez? Ele vou abrir mão do trono para minha filha Maria da Glória poder assumir. Só que a pobre criança, pobre Maria da Glória, tinha 7 anos de idade. Ela não poderia assumir. Então o que é que Dom Pedro pensou sabiamente? Vou pedir meu meio-irmão Dom Miguel para que ele case com ela. Aí ele assume o trono. Quando ela fizer 18 anos, ele sai e ela fica lá reinando, né? E vai embora reinando, né? Só que isso não aconteceu. Quando ele fez isso, né? Ele vai abrir mão do trono. Dom Miguel disse: olha, deixa comigo, né? Vai dar tudo certo. Não deu nada. Mandou a menina de volta e usurpou o trono. Isso deu origem a uma guerra chamada Guerras Miguelistas. Né? O que foi essa guerra miguelista? Dom Pedro apoiou, né, soldados, mandou exércitos para poder tirar o irmão dele e devolver o trono para a filha dele. Só que isso para o Brasil pegava muito mal. O Brasil com dívida, crise econômica. O Brasil com guerras também, porque estava tendo a guerra da Cisplatina, que eu vou já falar dela. E autoritarismo. O cara ainda estava lutando em outro país para poder, pro trono, vai juntar tudo de novo. Então tinha esse fantasma da recolonização do Brasil, sempre estava à tona, esse fantasma da recolonização. Então o que é que fez? Isso fez com que ele perdesse muita popularidade. O outro ponto é a guerra da Cisplatina. Mas, professor, era guerra demais. Não tem problema você se meter em guerra, não. O problema é você perder as guerras, né? Porque aí você ganha uma pecha de pé frio danado, né? E foi o que aconteceu. A guerra da Cisplatina, o Uruguai conseguiu se separar do Brasil. Então, todo o dinheiro emprestado, todos os gastos, as perdas militares, 8.000 mortos que teve nessa guerra, não foi em vão. Então, a situação, se fosse uma pessoa que fosse, como é que se diz, um bom político, uma pessoa bem, com boa circulação, se fosse uma pessoa que negociasse, o pessoal talvez até desse de ombro, né? Não tem problema não. Mas como ele já era autoritário, como ele já estava cobrando impostos, como o pessoal já estava com o ranço dele, né? É uma palavra nova, né? Assim, a palavra que o pessoal gosta de usar hoje é o ranço. Já estava com ranço, todo motivo é motivo. E esse foi mais um motivo, né? E tinha um jornalista em específico que falava muito mal do imperador, que era um jornalista chamado Libério Badaró.
E ele era um jornalista mordaz mesmo, que escrevia contra o imperador, e de um dia para o outro esse Libério Badaró ele aparece morto. Quando o Libério Badaró aparece morto, de quem é a culpa? Não foi o imperador que foi lá e matou ele, mas eles pensam, o imperador tem um dedo dele aí, ele mandou matar. Então, esses setores mais urbanos vão começar a ficar contra o imperador também, porque além de autoritário, ele mata a oposição, mata jornalista. E outra, matou o Frei Caneca. Né? Já dizia-se, né? Matar pato dá uma azar danada. Né? E, então ele matou o Frei Caneca, ele matou o Libério Badaró, ou seja, ele se tornou cada vez mais impopular. Outra coisa importante também é uma questão muito conhecida, é o desregramento moral do imperador. Né? O imperador era conhecido por ter várias mulheres, ter um amante que era Marquesa de Santos, né? E casou-se 2 vezes, né? Porque a primeira esposa dele morreu, né? A Leopoldina. Mas é interessante esse ponto porque ele ficava com a mulher dos amigos, ficava com outras mulheres. Então existe um desregramento moral muito grande por parte do imperador. E isso, por si só, não é um fator, né? Dentro daquela sociedade daquela época. Né? Já visto que até especula-se que Dom Pedro II também teve amantes. Mas isso vai se somar a uma série de outros fatores, né, para aquela sociedade daquele tempo específico, que vai fazer com que seja uma das gotas d'água. Né? Então, o clima já estava instaurado, né? Já estava instaurado justamente para que o imperador se tornasse cada vez mais impopular. Quando o clima de beligerância já está instaurado, precisa-se apenas a gota d'água. E o que foi essa gota d'água? A gota d'água foi do dia 15 de março de 1831. O imperador ele tinha ido para Minas Gerais. Aí quando ele chega em Minas Gerais, geralmente o pessoal fazia o quê? Botava assim uns panos verdes e amarelos assim na porta. Aí ficava assim, imperador, toca aqui, né, me segue e tal, não sei o que, né? O pessoal ficava aquele frisson. Só que aconteceu o contrário, o pessoal botou panos pretos na janela e fechou a janela. Pelo assassinato do Libério Badaró e pelo fuzilamento do Frei Caneca. O imperador ficou muito magoado, muito ofendido com aquela afronta, né, dos mineiros. Lembre-se que Ouro Preto, né, era a capital da província de Minas Gerais. E ele volta para o Rio de Janeiro, a viagem demorava alguns dias, né? Mas chegou as notícias, né, de que ele tinha sido cancelado, né, é o termo novo, né? Ele tinha sido cancelado naquele evento, né? Então o Partido Português disse assim, rapaz, vamos fazer uma festa aqui para poder levantar a moral do imperador. Só que os grupos brasileiros descobriram isso e pensaram, nós vamos melar esse evento, né? Não vai ter. Então houve um confronto generalizado, né, entre portugueses e brasileiros. Né? O clima já estava quase um clima de guerra civil. Esse episódio é conhecido Noite com a Garrafada porque ficavam jogando garrafas justamente nas pessoas que estavam passando na rua para impedir essa comemoração de festejo pelo imperador. Né? O imperador, ele ainda tardiamente, ele tenta formar o Ministério dos Brasileiros e dos Portugueses, que é conhecido como Ministério dos Marqueses, mas isso é em vão. Por quê? Porque não existia mais clima para a conciliação. E ele, diante disso tudo, ele faz a coisa que ele fez. O que foi? Ele abre mão do trono e vai tentar o trono português. E deixa uma carta emocionada, dizendo que fez tudo pelo Brasil, tudo que podia ter feito, tudo que estava ao alcance dele. E vai deixar a única pessoa capaz de governar o Brasil sabiamente. Seu filho Pedro de Alcântara, de 4 anos de idade. Né? Então ele foge. Então, mas esse Pedro de Alcântara, Pedro II, ele assume? Não. Esse período em que Pedro de Alcântara não pode assumir até ele tomar posse é conhecido como período regencial. Período regencial esse que nós vamos conversar na próxima aula. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e até a próxima.